Confira o resultado e a classificação após a segunda rodada da fase de grupo do Mundial de Clubes. No primeiro jogo da segunda rodada, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes ao bater o Al Ahly por 2-0 em Nova Jersey. Após um primeiro tempo travado pelo calor, o Verdão decidiu no segundo tempo. Marcou com um gol contra de Abou Ali e outro de Flaco Lopes, após belo passe de Maurício. A partida ainda teve uma paralisação de 45 minutos por alerta de raios, mas o time brasileiro controlou o jogo e ficou perto da vaga nas oitavas. Com um golaço de falta de Lionel Messi, o Inter Miami venceu o Porto por 2-1, de virada, e ficou a um empate da vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Samu abriu o placar para os portugueses, mas Segovia empatou logo no início do segundo tempo e Messi decidiu com categoria. A vitória histórica também quebrou a longa invencibilidade de clubes europeus no torneio. Com os resultados das partidas, o Grupo A ficou com o Palmeiras em primeiro, com 4 pontos, Inter Miami em segundo também com 4 pontos, o Porto na terceira colocação com 1 ponto e Al Ahly na quarta posição também com 1 ponto. O critério de desempate utilizado foi o saldo de gols. Com 2 belos gols de Pablo Barrios, o Atlético de Madrid venceu o Seattle Sounders por 3-1 e entrou de vez na briga por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Witsel também marcou, enquanto Rusnak descontou para os donos da casa. A equipe de Simeone dominou o início do jogo, desperdiçou chances claras e agora decide a classificação contra o Botafogo. Em noite histórica no Rose Bowl, o Botafogo venceu o PSG por 1-0 com gol de Igor Jesus e atuação defensiva impecável. O campeão da Libertadores superou o campeão da Champions League e ficou muito perto da classificação às oitavas da Copa do Mundo de Clubes, quebrando um jejum de 13 anos de vitórias brasileiras sobre europeus. Com os resultados dos jogos do Grupo B, o Botafogo está em primeiro com 6 pontos. O PSG em segundo com 3 pontos. O Atlético de Madrid em terceiro também com 3 pontos. E o Seattle Sounders em quarto sem nenhum ponto. O que definiu a segunda e terceira colocação foi o saldo de gols. O Benfica não deu chances ao Auckland e goleou por 6-0 na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Di Maria marcou 2 gols de pênalti, Barreiro também balançou a rede 2 vezes, enquanto Pavlidis e Renato Sanches completaram o placar. O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2-1 em um duelo equilibrado em Miami e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Kane abriu o placar. Merentiel empatou para os argentinos, mas Olise marcou o gol decisivo na reta final. A vitória encerrou a invencibilidade sul-americana no torneio. Com os resultados, o Bayern de Munique garantiu a classificação e a liderança do Grupo C, seguido por Benfica com 4 pontos na segunda colocação, Boca Juniors em terceiro com 1 ponto e o Auckland City em 4 sem nenhum ponto. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1, de virada, em grande atuação pela Copa do Mundo de Clubes. Após sair atrás com gol de Pedro Neto, o rubro-negro reagiu no segundo tempo com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian, garantindo a liderança do Grupo D e a classificação antecipada às oitavas. O Esperance venceu o Los Angeles FC por 1-0, com gol de Belaïli no segundo tempo, e eliminou os americanos da Copa do Mundo de Clubes. A partida teve emoção até o fim, com pênalti perdido pelo LAFC nos acréscimos. O resultado também garantiu o Flamengo, de forma antecipada, nas oitavas de final como líder do Grupo D. Com os resultados das partidas do Grupo D, o Flamengo já classificado com 6 pontos, o Chelsea em segundo com 3, Esperance da Tunísia em terceiro também com 3, e o Los Angeles FC já eliminado em quarto com 0 pontos. A Inter de Milão venceu o Urawa Reds por 2-1, de virada e nos acréscimos, em duelo dramático pela Copa do Mundo de Clubes. Os japoneses saíram na frente com o Watanabe, mas Lautaro Martinez empatou aos 32 do segundo tempo, e Carboni, aos 46, garantiu a vitória que eliminou o Urawa e colocou a Inter na liderança do Grupo E.
River Plate e Monterrey empataram em 0-0, em um jogo travado e cheio de faltas pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes. Com 40 infrações e 11 cartões distribuídos, o destaque ficou por conta da pressão argentina no segundo tempo, mas sem conseguir furar o bloqueio mexicano. A definição do grupo ficou para a última rodada. Com os resultados dos jogos do Grupo E, o River Plate está em primeiro com 4 pontos, seguido de Inter de Milão também com 4 pontos. Em terceiro está o Monterrey com 2 pontos e em quarto lugar o Urawa Red já sem nenhuma chances de classificação com 0 pontos. Em jogo eletrizante, o Borussia Dortmund venceu o Mamelodi Sundowns por 4-3 em Cincinnati pela Copa do Mundo de Clubes. Os sul-africanos saíram na frente com um golaço de Lucas Ribeiro, mas os alemães reagiram e chegaram a abrir 4-1. No fim, o Borussia vacilou na defesa, sofreu 2 gols e segurou a vitória nos acréscimos. Em partida cheia de reviravoltas, o Fluminense venceu o Ulsan por 4-2, com direito a golaço de falta de Arias e virada na segunda etapa com gols de Nonato, Freitas e Keno. O tricolor assumiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes e segue firme na briga pela classificação. Com os resultados dos jogos do Grupo F, o Fluminense assume a liderança com 4 pontos, o Borussia Dortmund em segundo também com 4 pontos, o Mamelodi em terceiro com 3 pontos e o Ulsan HD já desclassificado em quarto com 0 pontos. Com grande atuação de Yildiz, que marcou 2 gols e participou de outro, a Juventus venceu o Wydad Casablanca por 4-1 e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Apesar do placar elástico, o jogo foi equilibrado em finalizações, com os marroquinos exigindo boas defesas de Di Gregório. Com ampla superioridade, o Manchester City goleou o Al Ain por 6-0 e garantiu vaga antecipada nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Gundogan, Echeverry, Haaland, Bob e Cherki marcaram. Mesmo com a goleada, os ingleses ficaram a 1 gol da liderança do Grupo G, que será decidida contra a Juventus na próxima rodada. Com os resultados das partidas do Grupo G, Juventus está em primeiro com 6 pontos, seguido de Manchester City também com 6 pontos, Wydad Casablanca em terceiro e Al Ain em quarto, ambos com 0 pontos. Mesmo com um jogador a menos desde os 6 minutos, o Real Madrid venceu o Pachuca por 3-1 na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Bellingham, Güler e Valverde marcaram para os espanhóis, que mostraram força e garantiram a liderança momentânea do Grupo H, eliminando os mexicanos da competição. RB Salzburg e Al Hilal ficaram no 0-0 em um jogo equilibrado e cheio de chances perdidas, neste domingo, pela Copa do Mundo de Clubes. O empate embolou o Grupo H, deixando a definição das vagas nas oitavas para a última rodada, com Real Madrid, Salzburg e Al Hilal ainda na briga. Com os resultados dos jogos do Grupo H, a situação do grupo é a seguinte: Real Madrid na primeira posição com 4 pontos, RB Salzburg em segundo, também com 4 pontos, Al Hilal em terceiro, com 2 pontos, e já eliminado na quarta colocação, o Pachuca com 0 pontos. Esse foi o resumo da segunda rodada, com apenas 4 clubes garantidos nas oitavas. Comente aí se o time que você está torcendo já se garantiu. Ainda tem chance? Ou já foi eliminado? Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para ajudar o canal e não perder nenhuma atualização. Até a próxima!